o segredo que quase ninguém tem coragem de seguir. Todos os dias, alguém tenta nos ensinar alguma coisa. Pais aconselham seus filhos, professores ensinam, amigos alertam, livros orientam. A história deixa exemplo. E, acima de tudo, a Bíblia continua anunciando, há milhares de anos, o caminho para uma vida melhor. Mesmo assim, a maioria das pessoas escolhe ignorar tudo isso. É como se a humanidade estivesse caminhando em direção a um precipício, enquanto inúmeras placas avisam sobre o perigo. Mas, em vez de parar e refletir, muitos aceleram ainda mais. É difícil compreender como pode existir tanta sabedoria disponível e, ao mesmo tempo, tanta gente vivendo atormentada. Vivemos em uma época em que a informação está ao alcance de um toque. Nunca foi tão fácil aprender. Nunca foi tão fácil encontrar respostas. E, paradoxalmente, nunca houve tanta ansiedade, tanta solidão, tantos conflitos, tantos relacionamentos destruídos e tantas pessoas sem direção. Por quê? Porque conhecer não basta. É preciso obedecer. Esse sempre foi o maior desafio da humanidade. Muitos dizem acreditar em Deus, dizem confiar na sua palavra, frequentam igrejas, fazem orações, carregam uma Bíblia nas mãos, mas continuam vivendo exatamente como se Deus nunca tivesse falado. Conhecem os ensinamentos, mas não os praticam, e então chegam as consequências. Famílias divididas, amizades destruídas, vícios, ganância, inveja, violência, vidas marcadas pela inquietação e pelo vazio. E quando tudo isso acontece, muitos perguntam: por que Deus permitiu? Talvez a pergunta devesse ser outra. Será que fomos nós que escolhemos ignorar aquilo que Ele sempre ensinou? Desde o princípio, Deus nunca escondeu o caminho. Pelo contrário, sempre deixou claro que existe uma diferença entre plantar e colher, entre obedecer e desobedecer, entre escolher a vida ou escolher a destruição. As Escrituras nunca prometeram uma vida sem dificuldades, mas prometem sabedoria para enfrentá-las. Prometem direção quando tudo parece perdido. Prometem esperança quando o mundo diz que não existe saída. Cada ensinamento bíblico funciona como uma muralha invisível, uma proteção contra escolhas que podem destruir uma vida inteira. Quando seguimos esses princípios, não nos tornamos perfeitos, mas nos tornamos muito menos vulneráveis aos erros que arruinam tantas pessoas. Por outro lado, quem rejeita completamente esses ensinamentos escolhe caminhar sozinho, sem direção, sem proteção, sem referência. E o mundo não costuma ter misericórdia de quem anda sem um propósito. A verdade é que o ser humano, muitas vezes, se torna o maior inimigo de si mesmo, exagera, abusa, ultrapassa limites, troca princípios por prazeres momentâneos. Confunde liberdade com fazer tudo aquilo que deseja, e depois se surpreende com as consequências. O mais impressionante é que o segredo para uma vida melhor nunca esteve escondido. Nunca foi reservado apenas para sábios, ricos ou poderosos. Sempre esteve ao alcance de qualquer pessoa. Do mais simples ao mais instruído, do mais pobre ao mais rico. Basta abrir o coração, ouvir, aprender e, principalmente, ter coragem de viver aquilo que Deus ensina. Porque ouvir a verdade não transforma ninguém. O que transforma uma vida é decidir praticá-la. Talvez
seja exatamente esse o motivo de tantas pessoas continuarem presas aos mesmos problemas. Não porque lhes faltou o conhecimento, mas porque lhes faltou disposição para mudar. Pense nisso. Talvez a resposta que você procura há tanto tempo já esteja diante dos seus olhos. Talvez Deus já tenha mostrado o caminho inúmeras vezes. A única pergunta que resta é: você está disposto a segui-lo? Como disse Jesus em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E em Tiago 1:22 somos advertidos: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a vocês mesmos. A escolha sempre esteve em nossas mãos e ela continua sendo feita todos os dias.